Olá, meus amores! Vamos para mais um vídeo hoje. Meus amores, aqui está com muita chuva. Por esses dias, muitas chuvas por aqui. Muitas mesmo, em abundância. Por isso, há uma necessidade dos vasos, né? De todos os vasos, tanto orquídeas como plantas, tem uma boa drenagem. Porque dependendo do local que elas estiverem e do substrato, né, ou então uma terra, se é as plantas, né, folhas de terra, tem que ter uma boa drenagem, porque senão vai ter perdas de plantas, de orquídeas. Por quê? Porque vão ficar encharcadas, né, vão ficar encharcadas, senão a drenagem vai ficar ali acumulando umidade, né? E aí o que acontece? Apodrece as raízes das plantas. Então, há uma necessidade de muita drenagem mesmo, né, meus amores? Olha aqui, ó, aqui as plantas. Então, como está chovendo assim direto, forte, umas chuvas fortes, às vezes umas chuvas mais brandas, né? Então, a gente tem que ter este cuidado com as plantas. Então, na hora de plantar, na hora de você já, né, fazer um replante também, já ter esse cuidado de fazer uma boa drenagem, preparar uma boa drenagem para as plantas, não acumular umidade e você ter perdas. Mas agora, as que tiverem toquinhos, que tiverem, né, plantadas na árvore, você não vai ter problema, né, com este cuidado de drenagem. Por quê? Porque aqui elas vão estar, né, ó, plantadas no toquinho, em xaxim, na árvore que seja, não, assim, essas plantações no xaxim, nos toquinhos, você não vai ter preocupação nenhuma, né? Por quê? Porque vai ter, ó, vai escoar a água, não vai ter acúmulo de água, não vai acumular água, e aí, né, elas vão bem. Tá certo, meus amores? Olha só, mesmo essas que estejam assim penduradas, ó, mesmo essas orquídeas que estejam penduradas assim, ó, se não tiver uma boa drenagem, elas também estão sujeitas, né, a morrer. Você ter perda nessas plantas, mesmo que elas estejam, que eu quero dizer, em vasos, né? Ó, aqui nesse vaso, por exemplo, eu já não tenho tanto que me preocupar, porque ele está todo furado, todo furadinho, né? Eu furei ele todo, e também o substrato dela está com boa drenagem. Então não tem problema. Essas que estão, né, em vaso, tem um substrato bem drenado, você não precisa se preocupar. Tá certo, meus amores? Ó, que nem essas que estão em toquinhos, né? Aí eu já não tenho preocupação. Por quê? Porque não vai ter acúmulo de água, não vai acumular água ali, umidade, né? Elas vão drenar, porque não tem como, né, ficar ali acumulando umidade. Só as de vaso você vai ter esse cuidado, vai ter essa preocupação de ficar olhando, né, como que está, esses cuidados assim, se tem umidade, tá bom, meus amores? Olha aqui, ó. Nessas simpídios, o que eu fiz? Eu preparei aqui, ó, para elas não ficar acumulada umidade nelas. Fiz essa preparação aqui, ó. Coloquei pedra brita, né? Ó, para não ficar acumulando umidade aqui, ó. Porque, né, a gente tem que ver direitinho elas, né? Para não ter
acumulando ali no pé do vaso delas, água, muita umidade, porque aqui está chovendo bastante, né? Frio, tá muito frio aqui também, né? Olha, agora quando tá assim, toquinho, né? Nós não precisamos se preocupar. Você não tem nem, né? Como ficar ali com aqueles cuidados todo, porque está no toquinho, não tem problema. Que nem aqui, meus amores, ó. Ela está aqui, ó. Eu coloquei ela nesse vasinho aqui, ó, né? Mas ela tá, ó, no xaxim. No xaxim, ó. Aqui, ó. Então, não tem problema. Aqui também eu não fico preocupada também, né? Essa estanhope aqui também, ó. Ela está amarrada aqui, ó. Ela está no xaxim. Então, aqui eu não preciso me preocupar, né, ó. Ela está bem aqui, ó. Então, não há necessidade de ficar preocupada, nem ficar ali, né, vendo se tem umidade, porque aqui ela não acumula umidade. Agora aqui, ó, eu já fico já, né, de olho para não ficar acumulado aqui, ó. Só que eu já fiz um substrato, quando eu fiz o replante dela, eu fiz um substrato bem, né, como se diz, com bastante drenagem. Com bastante drenagem, para quê? Para não ficar acumulando água, né? E olha aqui, ó. Olha quem tá com bastante, ó. Olha que linda que elas estão. Bastante haste floral, ó. Olha como que elas, essa ludízia tá, olha. Muitas, ó. Com muitas mesmo hastes floral. E também o substrato delas, como eu falei para vocês, né? Eu fiz com boa drenagem, né? Por esse problema. Principalmente as orquídeas que ficam no tempo, né? Aqui, ó, mesmo que tenha sombrite, ó, mesmo que tenha sombrite, praticamente não, elas estão no tempo. Ó, então você tem que ter essa preocupação, as que estão no vaso. Por isso que tem muitos que têm preferência de colocar em toquinho para não ter esse problema, né? De ficar com esse cuidado. Olha que linda essa ludízia. Você imagine quando todo flore tudo, ó. Olha aqui, ó, dos lados. Muitos problemas que você tem. Olha aqui, ó. Que nessas que já estão no vaso, então já é de ficar, ó, né? Ó, eu fiz aqui os furinhos. Fiz os furinhos aqui, ó, né? Já por conta disso. Em alguns vasos eu faço furinhos assim, né? Faço esses furos para não ficar, por causa desses problemas, de ficar ali, né? Acumulando umidade nelas, porque tem algumas orquídeas que são muito sensíveis. Elas são sensíveis, né? Qualquer umidade, qualquer acúmulo de ali de ficar por muito tempo, elas até mesmo vêm morrer, né? Você ter perda nas suas plantas. Agora essas aqui, ó, que estão no muro, ó, eu também não tenho preocupação nenhuma com elas. Porque aqui, ó, não vai jamais, né, ter necessidade de umidade. Ó, elas estão bem aqui, ó. Elas estão bem. Ó, elas pegaram bem aqui no muro, ó. Essas chuvas de ouro. Elas estão bem aqui, elas ficaram bem, ó. Ó quantas raízes. Ó, então aqui eu já não fico preocupada. De jeito nenhum. Porque aqui, ó, elas estão bem, ó. Elas ficaram bem aqui, ó. Já não tenho preocupação, né? De umidade com elas. Ó, que nem essas aqui.
Elas também, ó, eu tenho que ficar de olho, por quê? Porque elas estão no vaso, ó. Elas estão no vaso, então eu fico de olho nelas, ó. Elas estão de vaso, então eu fico já, né? Fico de olho nelas. Porque aqui, ó, e mesmo no local que elas estão ali, tem bastante umidade. Então, eu fico de olho, né? Tem que ficar sempre dando uma olhadinha, fiscalizando, né? Enfim, essas que estão em vaso, e aqui elas estão no tempo. Essas que estão em vaso, nós temos que ficar, né? Sempre ali olhando como é que elas estão, né, meus amores? Então, foi o vídeo de hoje, para nós cuidar das nossas plantas nessa chuva, né? Muita chuva, ter esse cuidado e assim por diante, para nós não ter perdas, porque senão, né, se não tiver o cuidado, vai ter perdas. Depois você vai ficar triste, né, porque perdeu sua planta, então é melhor, né, se prevenir. Tá certo, meus amores? Fiquem todos com Deus, até o próximo.